internautas e bem-vindos à ANGOP. Hoje para mais uma edição do seu Economia em Análise e vamos hoje falar sobre um tema bastante crucial. Na verdade é sobre a economia angolana, que nós vamos sempre aqui falar e não só. Hoje a redução do preço do petróleo e as suas implicações no desenvolvimento da economia nacional. Já sabe, o Economia em Análise traz semanalmente Daniel Sapateiro, ele que vai responder às nossas questões. Daniel, seja muito bem-vindo à ANGOP uma vez mais. Florinda, muito obrigado. A si, internauta, seguidor da ANGOP. É mais uma vez um prazer, quase 4 meses depois de estarmos juntos, num tema que não se fala de outro, a nível internacional, que é a questão do preço, e nós depois vamos explicar como é que impacta realmente na sua vida. Há muito o que se diga em relação a este assunto e comecemos por uma explicação. Como é que devemos começar? E quando falamos do impacto imediato da redução do preço do petróleo, estamos exatamente a falar de quê? Olha, Florinda, quando falamos sobre o impacto imediato quando o preço do petróleo desce, quer dizer que entra menos dinheiro no país. Porque as empresas que exploram petróleo, grande parte, 97% do petróleo, é explorado por empresas internacionais, multinacionais. 3% do nosso petróleo é que é explorado pelas nossas, por exemplo, Sonangol, a Ieto, e isso quer dizer que essas empresas, quando têm que de facto fazer pagamentos e venda de divisas no mercado cambial angolano, elas de facto arrecadam menos dinheiro, porque aquilo que o petróleo é enquanto produto bruto, e que é um produto que depois só por si tem pouca valia, mas depois quando ele é refinado, transformado em gasolina, gasóleo, petróleo para iluminação, combustível, jet fuel para os aviões, etc, etc, ele ganha um valor acrescentado. Digamos que cerca de 25% do petróleo refinado na refinaria de Luanda é que abastece o território nacional. Quer dizer, grande parte, 75% do petróleo que é consumido, petróleo já em subprodutos ou derivados do petróleo, são refinados no estrangeiro. Então, isso se entra menos dinheiro, isto é como na sua casa, na sua empresa que nos está a assistir aqui no Economia Análise, que tem que se refazer contas, porque temos que conviver com aquilo que temos, forma de vida, o nível de vida, mas a família, o pai e a mãe estão a trazer menos dinheiro para casa. Certamente que há alguns dados a serem apresentados em relação a esta situação. Ou seja, Daniel, nesta altura podemos falar um bocadinho de como estamos em relação ao ano de 2024? Aliás, onde é que começamos? Trazemos este slide e trazemos um conjunto de slides que tentamos esclarecer o internauta sobre esta problemática do preço do petróleo. E qual é o valor... quando esta questão da preocupação do preço tem muito a ver com esta pergunta. Qual é o valor base médio do petróleo, portanto, do preço do petróleo bruto, ou seja, antes de ser refinado, no Orçamento Geral do Estado para 2025? O Governo fechou com a Assembleia Nacional, com uma entidade que, de facto, vota o Orçamento Geral do Estado na sua versão final global, e foi a dia 12 de dezembro de 2024, nos $70. Ou seja, como se tudo o que é calculado para aquilo que o Governo vai fazer ao longo de 2025 está em torno deste valor. Se for superior, ou seja, se o preço for superior, há aqui um superávit, ou seja, um encaixe maior, porque tendo em conta, imaginemos, $75 menos 70 dá $5. Esses $5 é a mais em termos de encaixe para nós. Mas se for $65, quer dizer que nós vamos arrecadar menos $5 e as contas têm que ser corrigidas, digamos assim. Ou levar uma vida diferente, tendo em conta esse encaixe. E falei nos $65, Florinda, porque os $65 era o preço de 2024 do OGE. Nós aumentamos em $5 numa lógica otimista, mas o que estamos a assistir é que estamos em torno dos $70. E houve 2 dias da semana passada, da semana do Carnaval, que estiveram já abaixo dos $70. Isso é bom?
Não, porque obviamente estamos, no fundo, a viver com o preço à volta disto, mas ninguém gosta de viver no fio da navalha. Ou seja, quer ter excedente orçamental, quer ter excedente fiscal, ou seja, as empresas que exploram petróleo pagarem mais impostos sobre aquilo que estão a fazer da sua atividade operacional, também mais divisas, e aquilo que eu disse há pouco, um dos impactos é a entrada de divisas, e essas divisas fazem grande parte da nossa vida, do nosso estilo de vida. Por exemplo, quando somos ainda e continuamos a ser um país importador de bens, mercadorias e serviços, é também na lógica digamos assim, termos essas divisas para fazer esse tipo de operação de comércio internacional. Tendo menos divisas, o que vai acontecer, por exemplo, é que o Kwanza vai ser pressionado, porque as pessoas, as empresas vão continuar a necessitar fazer esse comércio internacional, importações e exportações, e nós não temos essas divisas suficientes. E, portanto, o Kwanza vai se desvalorizar. Foi isso que aconteceu, por exemplo, em 2015 e 2016, e nós já lá vamos ver. Muito bem. Passemos para o slide a seguir, preços históricos de petróleo desde 2020 a 2025. O que é que se lhe oferece dizer, Daniel? Podíamos recuar até anos idos, mas até por uma questão de informação, de dizer o seguinte: vamos dividir esta tabela em duas partes. Internauta, acompanhe-me neste raciocínio. Portanto, temos 2020, 2021 e 2022. Foram anos positivos. Nestes 3 anos o preço subiu 53%. Anos que de facto ajudaram, por exemplo, nas finanças públicas, a melhorar, por exemplo, e sairmos do tempo da Covid para termos em 2021 já um crescimento económico. O primeiro crescimento económico desde 6 anos, desde 2016 a 2020, sempre em recessão. Ou seja, a riqueza do país medida em produto interno bruto foi negativo. E nessa medida estamos alinhados com quase 54%. Mas em 2023, 24 e até a data de 7 de março, portanto, foi na sexta-feira passada, sim, porque à hora que estamos aqui a fazer esta gravação, ainda o mercado do petróleo ainda está aberto e, portanto, não há aqui ainda uma definição do valor do dia 10 de março de 2025, mas vamos aqui para aquilo que já está fechado. Em média de 2023 já desceu 15% face a 2022, a média de 2024 foi de $79, que desceu 3,47%, e, portanto, se já olharmos já aqui para o ano de 2025, portanto, já estamos em $78, em fevereiro 74 e em março, portanto, nos dias que já o mercado já funcionou, esteve aberto, estamos nos $70,1. Se somarmos todas estas descidas do preço de petróleo a partir de 2023, já estamos em quase 31%. Ou seja, é como se destes 53, 54%, nós já tivéssemos só de reserva 23%. E a tendência, segundo aquilo que vamos lendo na imprensa internacional, é que as várias entidades, as grandes macro-entidades que estão associadas ao petróleo, em termos de exploração e também organização, estamos a falar de que países? Estados Unidos da América, Federação Russa, estamos a falar também da República Islâmica do Irão, estamos a falar da Arábia Saudita, o maior país em reservas de petróleo do mundo, a seguir depois vem a Venezuela, e também a tal organização, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, em linguagem portuguesa, que estão a assumir algo em comum, que é histórico o que está a acontecer. Que é todas vão produzir mais petróleo e inundar o mercado de petróleo. Ou seja, como se estivessem a produzir 40 milhões de barris por dia e estão na disposição de aumentar para 45, 50 milhões de barris de petróleo por dia. Quanto maior a quantidade, obviamente, e mantendo-se a procura igual, quer dizer que o produto vai descer o seu preço. Porque há muita fartura de petróleo no mercado. E nós vemos aqui uma diferença abismal. Eu gostaria que falasse um bocadinho sobre de 53,66% a menos 30,92%.
Esta discrepância de números deve-se a quê, exatamente? Deve-se a uma lógica de que as economias não estão a crescer tanto e a procurar petróleo como foi, por exemplo, nestes anos em que houve escassez, porque estivemos 2 destes 3 anos fechados, numa lógica daquilo que foram as medidas para conter o vírus da Covid-19, o SARS-CoV-2, e quando já começávamos a sair dessa zona da pandemia e do contágio da pandemia, havia a expectativa de se produzir mais petróleo porque a industrialização iria funcionar. E não, ou seja, a procura de petróleo nem foi nessa expectativa. Então, o que é que acontece? É como o princípio da economia, menos procura, o valor de um bem desce. E aquilo que eu estava a dizer há pouco era o contrário. Aumento da oferta faz com que os preços desçam. Nesse sentido, repare, neste trimestre ainda estamos com 4 dólares e 463 cêntimos acima daquela média dos 70 dólares. Mas se nós continuarmos a ver o preço a descer em março e abril, obviamente aí vai ter impactos na nossa economia. Porque nós já vamos ver assim, nos slides a seguir, é porque o preço de venda hoje, dia 10 de março de 2025, imaginemos que é 70 dólares, este preço é para a entrega de petróleo daqui a 60 dias, ou seja, as entidades exploradoras estão comprometidas a que no dia 9 de maio vão receber este petróleo ao preço de fecho do dia, ao preço médio do dia 10 de março. Ou seja, há aqui um delay que é, daqui a 60 dias é que nós vamos ver as consequências do preço subir ou descer, porque a arrecadação desses valores são 60 dias posteriores. E então, portanto, não há um efeito imediato. Temos um slide a seguir onde traz-nos aqui o mercado petrolífero de 2024 por mês. E para percebermos que os tais 82 dólares em 2023, e depois tivemos aqui o melhor mês do ano 2024, foi 88 dólares no mês de abril. O pior já foi no último mês do ano 2024, 72 dólares. É como se já estivéssemos a ser avisados de que o efeito da menor procura de petróleo e principalmente Florinda e internautas, que foi o efeito Trump. Donald Trump tomou posse no dia 20 de janeiro e passados quase 2 meses já estamos a ver os efeitos das medidas que estão a ser tomadas. Uma delas é, obviamente, a expansão da produção de petróleo para baixar o preço do petróleo nos Estados Unidos, que é quase de 3 litros, chamado o galão. Nós é por litro, lá é o chamado galão. E nesse sentido, para quê? Porque os consumidores, as empresas norte-americanas, paguem menos por os combustíveis, paguem menos por uma fonte de energia e, com isso, conseguir conter, reduzir a inflação nos Estados Unidos da América. Porque ela também, em qualquer parte do mundo, a inflação é muito influenciada pelos custos de energia. Mas falas-nos aqui desde 2018 a 2024. Muita coisa aconteceu. Aconteceu, aliás, 2018 é o primeiro ano completo do presidente João Lourenço. Ele tomou posse em 2017. E percebermos aqui, por exemplo, a produção de petróleo. Quando nós dizemos assim, produzimos 1 milhão de barris por dia, depois temos que multiplicar isto por os dias de exploração. Vamos fazer isto, por grosso modo, por 365 dias. Obviamente, isto é, portanto, é o somatório da exploração de barris por dia multiplicado pelos dias do ano. E conseguimos perceber aqui o seguinte, que pelo menos nestes 2 anos, ou 4 anos, entre 2021, andamos aqui à volta dos 400, 410, 415 milhões de barris por ano. Aqui em 2025 estima-se um aumento e que deverá levar a que esta produção seja superior a 400 milhões de barris. E, muito importante, não é só a produção, é olharmos para o preço. Se nós olharmos para o preço como nós já representámos há pouco, quer dizer que estas oscilações, que é, eu posso produzir, nós, Angola, podemos produzir 5, 10% de petróleo a mais, mas se o preço estiver a cair,
poderá acontecer que essa produção de petróleo não acompanhe a descida do preço e, portanto, não há depois um ganho, até pode haver uma perda, eu produzo mais petróleo, mas o preço desce mais do que o valor que eu produzo mais. E, portanto, é um bocadinho por aí que está a acontecer. Se nós olhamos aqui para os preços, e só em 2022, 97 dólares, mas já nestes anos 2023, 24 e aquilo que já aconteceu nos 2 meses e meio quase de 2025, faz com que estas subidas da produção, por exemplo, tínhamos em 2022 415 milhões de barris a um preço médio de 97,200. Mas depois, por exemplo, caiu 15 dólares o preço médio. E até caímos na produção. Mas imaginemos que a produção fosse 420 milhões. Os 15 dólares não compensava a subida de 5 milhões de barris de um ano para o outro. E isto é muito importante porque depois vai impactar, como a pergunta do tema, vai impactar o quê? Nas finanças públicas e também nas vidas de todos os nossos cidadãos e empresas. Muito bem. Vamos ver o que é que nos apresenta o slide a seguir. Produção, mas expresso de petróleo e as suas finanças públicas. Este aqui é um grande calcanhar de Florinda, este é um dos slides mais complexos e mais bonitos ao mesmo tempo. Porque vamos trazer, como disse, quando é que o petróleo começa a impactar no OGE 2025? Não é a partir de 1 de janeiro de 2025. Começa a ser no dia 1 de novembro. Porquê? No dia 1 de novembro, mais 60 dias, já vai impactar no primeiro dia de janeiro de 2025. E, portanto, nós temos que fazer estas contas, que não mais do que é isto, que é a produção real, a produção que está no OGE, a diferença, ou seja, por exemplo, destes 3 meses que eles contam para o OGE e que nós temos números da Agência Nacional de Petróleo e Gás e Biocombustíveis, não temos ainda o mês de fevereiro, que tivemos 2 meses que produzimos mais petróleo do que está no OGE e que teve uma redução quase tecnicamente zero, mas que é negativo. Depois temos o preço por mês, preço médio por mês. E, obviamente, temos aqui o valor existente ou não do petróleo. Então, quer dizer o seguinte, entre novembro, dezembro e janeiro, estamos a produzir mais 3% de petróleo. Ok? E que isto faz com que nós tenhamos, em dólares, um valor excedente da produção, ou seja, este valor do excedente vezes o câmbio médio destes 3 meses dá 210 milhões de dólares norte-americanos de excedente. E depois estamos a produzir 1 milhão e 76 mil barris por dia, que está acima do 1 milhão e 60 mil que está no OGE. Quanto é que estas contas, ou seja, as diferenças entre o preço, a produção OGE, a produção real e o preço do OGE de 70 dólares e a diferença de, por exemplo, do preço do mercado, por exemplo, temos um OGE de 65 dólares, isto era em 2024, porque era o OGE de 2024, mas na realidade o nosso preço, o preço do mercado foi de 73 dólares. Obviamente estes 8 dólares dá uma diferença positiva para as nossas contas. E essas contas faz com que nós venhamos aqui para este resumo. Este resumo diz o seguinte: novembro de 2024, entre aquilo que nós produzimos a mais, portanto, nós produzimos mais de 2 milhões e 41 mil barris, que dá 149 milhões de dólares, mais a diferença do preço entre os 65 dólares e o preço de mercado, dá 285 milhões de dólares. Em dezembro, 250 milhões de dólares. Porquê? Porque já em dezembro, repara a diferença do preço. Pode parecer pequena, mas quando são muitos milhões de barris, obviamente já a arrecadação é menor. E depois, em janeiro, que também já tem um preço muito equivalente do petróleo, 274 milhões. No fundo, somando isto tudo, nós temos um excedente orçamental de 810 milhões de dólares norte-americanos. Podemos produzir mais petróleo, 3%, mas o preço do petróleo está a descer. O que estamos a ver é que estamos a arrecadar menos dinheiro porque o preço do petróleo está a descer. Muito bem. A seguir temos aqui os resultados de 2024. Pois. Vamos fazer ao contrário, uma retrospectiva, Florinda. Nós começamos em novembro de 2023 e vamos acabar no dia 30 de outubro de 2024. Que é, tudo isto vai impactou no OGE 2024. Para percebermos o quê? Por exemplo, que
nós estávamos a produzir mais petróleo em 2023-24 do que em 2025, ou nos últimos 2 meses de 2024 e janeiro de 2025. Para lembrar, estamos a falar de uma produção média diária. Que subimos a produção em 6%, o dobro do que estamos a produzir em termos de crescimento de produção, e nós estávamos com câmbios mais favoráveis, porque nós ainda estamos a falar dos 80 e tal dólares. Só em dezembro de 2000, em dezembro que aqui não impacta, mas estamos a falar à volta dos 79, 80 dólares nestas contas médias, e obviamente vai levar a que no próximo slide percebamos que esta produção, estes excedentes de produção, levem ou desemboquem nestas contas que foram bastante positivas para as contas públicas angolanas. Então passemos para o slide a seguir. Ou seja, temos aqui os tais, já em resumo, as contas por mês, e faz com que nós, em valores brutos, tenhamos ficado em 6,5 mil milhões de dólares, a um câmbio médio dá 5,6 bilhões de kwanzas, e depois tudo isto não é para o Estado. Isto depois é dividido entre as entidades de exploração e do Estado. Para o Estado, fica 39% destes 6,5 mil milhões. O que é que quer dizer, em dólares em kwanzas? Dos 6,5 mil milhões de dólares, ou 5,6 bilhões de kwanzas, para o Estado ficou 2,5 mil milhões de dólares, ou 2,2 bilhões. De que maneira que este valor se vai repercutir na economia do cidadão? De diversas formas, e isso depende do governo. Uma delas é de facto ajudar na economia produtiva. Outras é programas sociais. Outra ainda, Florinda, é o pagamento mais acelerado da dívida pública. A questão é muito política e da estratégia política de que fazer com isso. Mas essencialmente é dizer que nós estamos aqui a acompanhar estes números. Muitas das vezes não se tem estes números, e nós aqui no Economia Análise também temos que os trazer para ajudar os decisores políticos no fundo, investir naquilo que é possível e desejável investir, e que depois também as pessoas, as empresas, o motor da economia, sintam os ganhos destes superávitos. E isso, muitas das vezes, Florinda, é preciso tempo. É preciso tempo porque um agricultor que semeia batata doce, não vai ter batata doce no dia seguinte. E isso faz parte também de uma estratégia também de comunicação das entidades. Muito bem. Passemos para o slide a seguir. Aqui traz-nos a receita e a despesa pública do OGE 2025. Muito bem. E nós conseguimos ver aqui esta receita pública fiscal para fiscal. Outro quadro com muita informação para quem é estudioso e faz pesquisas e vai fazer monografias, é uma boa fonte de informação. Trazemos aqui, portanto, a questão fiscal, ou seja, os impostos que o Estado tem para poder arrecadar impostos, portanto, já impostos previstos. Temos o OGE 2024 em kwanzas e depois o peso que cada rubrica tem. Por exemplo, os impostos sobre o rendimento pesam 21%, os petrolíferos 9% e assim sucessivamente. Depois temos um câmbio médio de 2024, portanto, 24 bilhões de kwanzas representa 28 mil milhões de dólares de receita global. Agora vamos para o OGE 2025, passou de 24 bilhões para 34 bilhões, as mesmas questões, e depois já em dólares há um câmbio médio estimado por mim. Deixa-me dizer o seguinte, Florinda. O Governo, implicitamente, não está no OGE, calculou que uma taxa de câmbio média para 2025 de 1034 kwanzas para $1. Ou seja, ainda é menos otimista do que eu. Eu ainda sou mais pessimista, que não chega aos 1000 kwanzas para $1. Por que é tanto otimismo, Daniel? Porque estamos a ver que, de facto, as entidades, nomeadamente do Banco Nacional de Angola, há quase 4 meses não mexe no câmbio do dólar, está permanentemente em 912,000, e isso quer dizer que está a haver uma gestão, e vamos perceber até quando é que o BNA consegue manter este câmbio, e isto também é uma das coisas que, quando há os comitês de política monetária, ser colocada aos governadores do Banco Nacional de Angola, qual é a previsão, se este câmbio se vai manter, por quanto tempo,
para que haja aqui uma gestão de expectativas dos agentes económicos. Portanto, 34 bilhões de kwanzas, em dólares 35 mil milhões, quanto é que é a variação? Ou seja, o Estado pensa em ter só de impostos quase 10 mil milhões de dólares a mais. E isso quer dizer, por exemplo, que quer dizer um aumento de 40%. Isto é igual à despesa pública, ou seja, para nós vamos ter também de despesa pública 34,6 bilhões de kwanzas. Obviamente, numa lógica diferente, aqui é só sobre impostos e depois vamos para a despesa já numas rubricas diferenciadas, mas percebendo o seguinte, o Estado, para aumentar essa sua receita, vai buscar em duas grandes fontes, em termos de impostos e também de dívida pública. Muito bem. Falemos agora sobre a despesa. 25, a despesa. Portanto, os 34,6 que estão aqui, mas vamos olhar aqui, por exemplo, para aquilo que muito falado, por exemplo, o custos com pessoal, os salários, 25%. O custo com pessoal vai aumentar 43%. Portanto, os juros é a única rúbrica com sentido positivo, ou seja, espera-se gastar menos 3% ou 140 milhões de dólares em juros do que em 2024, mas depois repara aqui, nós temos de despesas de capital dividem-se em duas, em investimento e dívida, e vamos aqui para a questão dos investimentos. Portanto, o Estado prevê gastar mais em investimentos de 3,4 mil milhões de dólares, e depois tudo o que tem a ver com despesas de capital, de dívida, nós também estamos a perceber aqui que, obviamente, vai haver aqui um aumento grande ao nível das transferências de capital e despesas. 3,4 mil milhões e 2,8 mil milhões de dólares, que depois conformam com a receita, portanto, os 34,6 bilhões, ou seja, este ano há um conjunto de aumentos que, por exemplo, do custo com pessoal, que foram também questões de contrato e de fecho do ano passado, no dia 28 de maio de 2024, quando o Estado, as entidades sindicais e o patronato chegaram a um acordo de 25% de aumento de 2025, 26 e 27. E, portanto, está aqui refletido também esses acordos de aumentos dos salários e mitigação dos rendimentos da classe trabalhadora da função pública e não das instituições e empresas públicas. Portanto, aqui esses acordos que está aqui previsto. E, portanto, se nós estamos a aumentar a receita para também acudir à despesa, a questão é esta. E se o petróleo baixa mesmo o preço, como está a baixar, como é que isto tudo fica? Vamos continuar. Vamos seguir. Falamos aqui de produto interno bruto e traz-nos aqui, na verdade, questões muito interessantes. O que é que podemos aprender com o passado? Nós muitas vezes falamos do passado do museu. Nós não vivemos no museu, mas nós visitamos os museus. E é bom que a gente visite também os museus, até para a questão da economia e do turismo. E o que nós aprendemos do passado, o que devemos aprender do passado é olhar para a situação e perceber algumas semelhanças com o passado que aconteceu. Antes ainda, trazemos aqui uma previsão do Fundo Monetário Internacional em termos de crescimento. E eles apontam-nos alguns riscos que outrora já os tivemos. Portanto, baixar as expectativas, portanto, o produto interno bruto de 2024 até cresceu 4,4%, e isto foi feito por eles antes do INE ter apresentado a Folha de Informação Rápida das Contas Nacionais do quarto trimestre, 3%. Portanto, petrolífero e não petrolífero também descer, e principalmente o petrolífero do petróleo e gás a descer de 3,2 para 0,3, uma queda bastante grande, porque depois o petróleo mexe com volumes. A inflação, que também foi de 27,5%, e eles dizem que vamos ter 21%, e a arrecadação fiscal também aqui a descer. A boa notícia é aqui sobre a dívida, mas a dívida está associada ao produto interno bruto. Se nós tivermos menos produção, um preço do petróleo mais baixo, tenderá a dívida a subir, e estas metas de 63% da dívida sobre o PIB poderá estar em causa. O que é que eles apontam ao FMI? E olhando para o passado que aconteceu na República de Angola, menor crescimento económico, inflação
de 20 ou mais por cento, que é algo que nós já nos acostumamos. Déficits orçamentais, ou seja, nos últimos 3 anos nós gastamos mais do que arrecadamos, e há este perigo de que no OGE está presente que mais uma vez vamos gastar mais do que vamos arrecadar, e isto num preço médio de $70. Se nós tivermos um preço de petróleo abaixo de $70, a pressão de não gastar o que está previsto gastar é de suspender, é de gastar menos. E quando nós estamos a dizer o governo vai gastar menos, quer dizer que vai impactar na economia, porque o Estado ainda é um grande agente económico na economia, de contratação de pessoas, contratação de bens e serviços, de adjudicação de contratos, de obras, etc. E, portanto, toda a economia se vai refletir se o preço descer abaixo dos 70, abaixo dos $65. E, portanto, o FMI otimisticamente prevê um preço de 71,400 de preço médio do barril. Se assim fosse, ainda era 1,400 de positivo. Por que é que estamos aqui a fazer esse programa? Porque o perigo de nós termos o preço médio do petróleo em 2025 é ser inferior a $70. Vamos a seguir ver o que é que nos é proposto, indicadores macroeconómicos. Como é que estamos em termos de indicadores? Eu vou prometer que da próxima eu vou pôr estes números mais pequenos, porque pode... Para que tenhamos em termos de grandezas, por exemplo. Porquê é que eu trouxe isto? Trouxe isto numa lógica de percebamos de que 2013, 2025, nós dizemos que normalmente que 2013 foi o ano que éramos felizes e não sabíamos. Em que nós tínhamos um câmbio de 95, 96. Nem era 100. 100 foi em 2014. E, portanto, dizer o seguinte. Em 2013 nós tínhamos uma riqueza medida em dólares de 132 mil milhões de dólares. Em 2025, numa estimativa minha, podemos chegar aos 91 mil milhões de dólares. Ou seja, nós estamos a ter uma riqueza em dólares de perda de 43 mil milhões. Ou seja, em 2013, em dólares, tínhamos mais riqueza. E se depois olharmos para isto, depois temos aqui as taxas de crescimento do produto interno bruto. Nesse ano, crescemos 5%. Em 2014, 4,8%. E, de facto, foi o maior crescimento em 10 anos, em 2024. Porquê? Ficou abaixo dos 4,8%, mas depois, todos estes anos, nós crescemos abaixo dos 4,8%. A população, nós tínhamos uma população estimada em Angola em 2013 de 26 milhões de pessoas. Eu estou a estimar em 2025 38 milhões de pessoas. Se nós olharmos para isto e percebemos, por exemplo, quantas pessoas foram crescendo em Angola, de 2013 versus 2012, nós aumentamos a população em 990 mil pessoas. Agora, senhor internauta, se nós dividirmos isto, o PIB, por a população, vai nos dar este valor. Ou seja, quanto é que cada angolano e angolana produzia de riqueza em 2013? $5.055. Volto a repetir, em dólares. A minha estimativa em 2025 é que cada angolano e angolana vai produzir $2.337. Ou seja, estamos aqui a falar de que nós até podemos crescer a riqueza em kwanzas, mas por via da desvalorização cambial, nós indexado ao dólar, produzimos menos. Porquê? Porque não só tivemos estes anos todos de recessão, portanto, de 2016 até 2021, como eu disse, tivemos em recessão, e a população continua a crescer a uma média de 3, qualquer coisa por cento. Se nós continuarmos a criar riqueza numa proporção média, Florinda, de 4,4%, como foi em 2024, quantos anos precisamos para chegar aos 132 mil milhões de dólares? Quase 13 anos. Eu arredondei para 12 anos. Ou seja, 12 anos a crescer a 4,4% para chegarmos a este. E sem desvalorizar a moeda, precisamos de 12 anos. Estamos a crescer em kwanzas, mas nós estamos a empobrecer em dólares. E, no fundo, o que é que representa o dólar? É a capacidade de nós podermos fazer as importações, fazer pagamentos, fazermos todo um conjunto de coisas. E é essa moeda que ainda é padrão no mundo para efeitos comparativos. Então, isto é a primeira resposta ao que é que se pode aprender com o passado.
é que quando o preço do petróleo desce em 2014, nós vimos a nossa riqueza a ser reduzida de 4,8 para 0,9. E logo no primeiro ano a seguir essa queda abrupta do preço do petróleo, já começamos a entrar em recessão. Ou seja, a nossa riqueza passou a ser negativa. Empobrecemos enquanto país e também enquanto cidadãos. Repare, 5.055 dólares em 2013 e quanto é que é em 2016, o primeiro ano de recessão? 1.808 dólares por angolano. Esta é a primeira das lições, que é o preço desce, nós teremos um cenário muito parecido se não forem tomadas certas medidas para acautelar isto. Muito bem. Seguimos e agora falemos do papel dos impostos. Já há alguma, na verdade, sensibilização dos angolanos em relação aos impostos. Mas afinal, quando falamos do papel dos impostos, estamos ao certo a falar de quê, Daniel Nascimento? Perdão, Daniel? Isto é muito grande a informação, mas vamos aqui para alguma outra matéria. É dizer que da receita dos impostos só serve para pagar 95% da dívida pública externa, ou seja, sobra muito pouco. E depois, repare, este e o próximo slide vamos dizer o seguinte: a dívida sobre a receita petrolífera. A receita petrolífera desce e a dívida sobe. Ou seja, há outro perigo aqui, que é o preço do petróleo desce, nós temos que continuar a viver e nos endividar mais, tendo em conta esse preço. Isto depois tem obviamente, outro tipo de consequências, como, por exemplo, aquela dívida pública que cresce porque o PIB, a dívida que sobe porque o preço do petróleo, a produção e o preço, aqui estamos a falar do preço do petróleo, obviamente, que desce. Portanto, é como se fosse assim um desnivelamento da sua balança. Sobe a dívida porque desce a riqueza. E nesse sentido, nós temos que recompor a riqueza nos endividando. Neste slide, percebemos o seguinte, que esta é a produção petrolífera, e depois, a partir daqui, obviamente, a de 2025 é estimada, mas vamos olhar para aqui. Estamos a dizer que entre 2029 e 2030 vamos aqui subir algo, mas depois é uma queda, ou seja, os estoques do petróleo não vão durar para sempre, é um produto finito, esgotável. Quer dizer que se nós não ganharmos dinheiro agora, não arrecadarmos dinheiro agora, o petróleo enquanto mercadoria, bem, que tem procura para a indústria, para os combustíveis, para a petroquímica, daqui a uns anos tenderá a perder valor de mercado, ou seja, já não será tão importante para nós e para o mundo. Isso quer dizer o seguinte: se nós estamos a ter este tipo de descidas de preço associado à produção, é um perigo que está lá à frente. Estamos a dizer, bom, lá à frente, 2030, 35, 2040, que pode parecer que leva muito tempo, mas para quem nasceu já no milénio, no século anterior, já estamos em 2025 e o tempo passa muito depressa. Então, aqui é olhando para o futuro, percebendo que em anos de perda de valor do petróleo não ajudam a fazer aqui uma folga financeira. É como se fizéssemos um pé de meia, uma poupança, por anos bons de produção e de preço, porque lá à frente o petróleo terá o seu fim enquanto bem que nós o conhecemos hoje. Então precisamos aproveitar agora. Estimativas? Isto faz parte 2024 a 2030. Isto faz parte dos anexos ao OGE 2025. No fundo, é a estratégia fiscal 2024-2030, em que se prevê que o petróleo e gás continuam a ter a sua força, mas que depois vai sendo aqui compensado por via do não petrolífero, ou seja, todas as atividades económicas que não incluem a extração de petróleo e gás. E dizer que, por exemplo, o PIB per capita, ou seja, o PIB total a dividir pelo número de cidadãos e cidadãs do país, que nos vai dar este. Portanto, até 2030, nós estamos a aumentar aqui a riqueza por angolano e angolana, e a média será abaixo dos 3 mil dólares. Quanto é que era em 2013 o PIB per capita, Florinda? 5.055 dólares. Uau. Ou seja, 40% a menos, mesmo com uma lógica
de expectativa otimista, que é o petróleo vai tendo a sua lógica de subidas e descidas, muitas vezes já em situação de perda, ou seja, a riqueza produzida pelo petróleo vai sendo positiva marginalmente, 1,6 em 2025. Em 2026 já se está a dizer que o petróleo e o gás até vai ter um PIB negativo, porque depois nós temos aqui uma lógica de crescimento do PIB de 80, 90, 102 em kwanzas por via do não petrolífero. Isto em kwanzas. O que é que podemos fazer para, Daniel, conseguirmos chegar a estas metas? É a diversificação da economia, é aumento da produtividade, é um bom investimento naquilo que é produtivo, naquilo que traz acrescentar valor. Nós temos indústrias, temos formação profissional, é as pessoas pagarem as suas contas. Por exemplo, não há nenhuma empresa pública ou privada que consiga sobreviver em que os seus clientes não pagam as contas. Quer dizer, isto é, eu estou a falar isto para a Ende, estou a falar isto para a EPAL, estou a falar isto para os seguros, ou seja, a economia não pode sobreviver numa economia de borla, ou seja, não pagamos por aquilo que consumimos, não é uma economia que se pode continuar a ser sustentável em que aquilo que é obrigatório, os cidadãos e as empresas furtam-se a fazer esses pagamentos, nomeadamente os impostos, porque isto é que faz a economia, é o dinheiro, o capital girar, tendo em conta as responsabilidades e obrigações que todos temos, porque nós não somos só sujeitos de direitos. Então, obviamente que não é só o Estado a fazer melhor, mais e melhor. É propriamente os cidadãos e as empresas, enquanto agentes económicos do setor privado, que têm que fazer muito mais. Vou dar só um exemplo onde é que eu quero chegar, Florinda. Nós aumentámos numa lógica de 25% dos salários da função pública. O setor privado e as empresas públicas podem o fazer tendo em conta as suas regras e a sua sustentabilidade financeira para o aumento dos salários. Quem teve aumento dos salários? Mas a questão é, e quanto é que a empresa cresceu em termos de produtividade, ou seja, em termos de resultado, para acompanhar o desejável aumento do salário? Se a empresa conseguiu aumentar os seus resultados em 5%, como é que consegue depois aumentar os salários em 25% igual à da função pública? O dinheiro tem de vir de algum lado. E não se deve nem imaginar, nem sonhar, ou equacionar que uma empresa se vai endividar no setor bancário, ou os sócios da empresa vão injetar dinheiro na empresa, dinheiro seu, das suas famílias, para aumentar os salários. Isso é tudo que financeiramente não se deve fazer. Tem que haver a sustentabilidade das empresas para aumentarem 10%, porque as empresas têm essa capacidade de capitais próprios, no fundo, também de acompanhar a produtividade que foi obtida. E nesse sentido, isto é uma lógica otimista do crescimento do produto interno bruto de 2024-2030, mas isto está assente em certos princípios. E como nós percebemos, e quase diariamente, o mundo inteiro, e a ANGOP também faz esse trabalho, de transmitir aos seus seguidores, internautas, as notícias que são relevantes. E hoje em dia, praticamente todos os dias, temos um Donald Trump a tomar decisões que podem impactar direta e indiretamente também os nossos angolanos, as nossas vendedoras, os nossos comerciantes, os nossos industriais, os nossos agricultores. E isto tem que ser reavaliado de tempos a tempos para que essas mudanças que são imprimidas no mundo e também a Angola, e a Angola também que as cria, para perceber se este é um caminho e metas que são passíveis de ser atingidas e até irmos mais além, que é isso que é o desejável. Muito bem. Falamos aqui de projeções fiscais 2025-2030. É a mesma lógica. Portanto, o que o Estado prevê é arrecadar, por exemplo, em 2025, 16,9 bilhões de kwanzas, 10 do petróleo e 6,1 de não petrolífero, e depois percebermos que elas têm uma tendência de crescente, ou seja, vamos arrecadar mais impostos e vamos aumentar também nos dois, portanto, petrolíferos e não petrolíferos, mas já no final do ano percebe-se que o salto entre o petrolífero é de queda, portanto, 12,6 bilhões para 11,7 e é crescente a questão do setor não petrolífero. É como se o governo estivesse a dizer assim às nossas famílias lá em casa: nós vamos arrecadar mais impostos
matéria fiscal e parafiscal, emolumentos, taxas, coimas, juros, do setor não petrolífero. Agricultura, o comércio, indústria, etc. E o petrolífero vai manter a sua posição cimeira, que vai pagar mais impostos nesta atividade, mas lá mais para o final da década de 2020, 2030, o setor petrolífero vai pagar menos impostos por via também da redução da atividade da produção de petrolífera que nós apresentamos naquele gráfico daquela linha, e isso quer dizer que nós vamos, mesmo assim, arrecadar mais por via também aqui do setor não petrolífero. E, portanto, dizer que é algo que temos que acompanhar e que os impostos, também na sua importância em termos do produto interno bruto, também podemos ver aqui que vai crescendo, ou seja, aquilo que os contribuintes pagam sobe também na importância da riqueza, ou seja, é como se os contribuintes que serão mais e também vão pagar mais empresas, contribuintes, vão pagar mais impostos. Não no seguinte de pagar mais impostos porque as taxas dos impostos vão ser mais altas. Não. Quem é contribuinte que não pagava tantos impostos, vai ser chamado a pagar os impostos devidos. E isso faz com que a importância dos impostos na riqueza anual aumente. E, portanto, isso quer dizer que se o Estado arrecada mais impostos, também vai buscar menos dinheiro, por exemplo, da dívida pública. Este é o desejável, assente em pressupostos de que, por exemplo, o petróleo estará nos 70, 80, 90 dólares, e é esta a questão. Se nós recuarmos para 2015, 16 e não forem tomadas certas medidas, poderemos viver aqueles tempos difíceis. Tomara que assim não seja. Estratégias para lidar com a situação da volatilidade do preço do ouro negro. Normalmente, Florinda, é chamado o petróleo do ouro negro. Também agora há o verde, que é a agricultura. Mas vamos falar do ouro negro. Ele impacta nos cambiais disponíveis, ele impacta nos impostos que temos que são pagos pelas entidades exploradoras, ele impacta também na questão das reservas internacionais, ou seja, o pé de meia do Banco Nacional de Angola, permite-nos que nós tenhamos um estilo de vida que nos habituámos, pelo menos desde 2022, mas o seu contrário também é válido, ou seja, com o preço de petróleo mais baixo, temos que fazer um conjunto de sacrifícios. E eu fiz aqui, numa lógica de último slide que temos para hoje, dividido em 3 partes. A parte analítica, a parte da comunicação e as medidas técnicas. É muito importante, e eu quero que aí em casa, no escritório, onde está a assistir este programa de hoje, que tenha esta noção. Por um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana do preço do petróleo subir ou descer repentinamente, não quer dizer que isso seja numa lógica de 3 meses, 6 meses, 1 ano, que seja representativo. Não é. Um dia, uma semana não é representativo. Nós temos que fazer um acompanhamento de mais tempo para perceber se há uma tendência, se há uma lógica nessa volatilidade. E, portanto, acompanhar o preço do petróleo. E nós aqui no Economia Análise faremos essa avaliação e traremos para si sempre que se justifique. A segunda é comunicar antecipadamente. E as entidades que têm, portanto, alguma responsabilidade na economia e nas finanças devem, quando é possível e tanto que deve ser frequente, comunicar aos agentes económicos as políticas macroeconómicas, as questões monetárias, as questões que tenham a ver também com o valor do Kwanza, para que, por exemplo, quem é um comerciante, para quem é um industrial e precisa fazer importações, consiga fazer contas antecipadamente de que eu vou fazer uma encomenda ao Brasil de contentores e quanto é que eu vou precisar de kwanzas para comprar reais para trazer esses contentores para Angola. E isso é que é a questão da gestão da antecipação e da previsibilidade. Nós temos que melhorar muito isso. Os nossos entes públicos e privados com responsabilidades temos que dar ideias,
temos que fazer projeções futuras para essa gestão da expectativa dos agentes económicos. Porque os agentes económicos também têm emoções, têm expectativas. E quando um agente económico não sabe, não tem previsibilidade, ele retrai-se. Ele prefere não investir, ele prefere não empregar pessoas, ele prefere manter-se e ver o que é que as coisas vão dar. E quando isto, multiplicado por milhares de empresários, se coloca, a economia se estanca. Quer dizer, se não há investimento, se não há contratação, se não há importação, se não há exportações, se não há vendas, não há prestações de serviço, a economia abranda. E isso é daquilo que nós não precisamos. Porque, como eu demonstrei, precisamos de 12 anos para chegarmos aos níveis em dólares da riqueza de 2013. Medidas técnicas. Adiar a redução dos subsídios aos combustíveis. Nós temos falado, é muito falado em tudo o que é, enfim, fóruns de economia e não só, muitas vezes conversas de rua, conversas de relote, conversas entre colegas de trabalho, que é, perante esta situação, se nós aumentarmos os preços dos combustíveis, será uma pressão enorme sobre as famílias, sobre as empresas, porque estamos numa situação em que a maior parte das pessoas está a viver nos seus limites. Caso a receita ou a despesa pública derrapa até 20%, cativar as despesas. Ou seja, o Ministério das Finanças, por via também da autorização do titular do Poder Executivo, de perceber quais são as despesas que podemos fazer em quantidade e valor e aquelas que são secundárias. Porque se o preço do petróleo continuar a descer, obviamente não vai entrar essas divisas, nem nos vai possibilitar ter esse modo de vida de gastar 34,6 bilhões de kwanzas. Nesse sentido, é uma primeira medida técnica para estancar e ver o que é que vai dando, tendo em conta a avaliação que vamos fazendo. Acima dos 20% e até aos 40%, imaginemos que o preço do petróleo desce a esses níveis, abaixo dos 70 dólares, 20% a 40%, fazer um orçamento retificativo. O que é um orçamento retificativo, Florinda? É um novo orçamento que vai fazer uma correção a algumas rúbricas impactantes no OGE retificativo. Ou seja, é um novo documento, uma nova ferramenta de gestão financeira para acautelar esta redução do preço do petróleo. Caso seja acima dos 40%, imaginemos que o petróleo chega aos 35, 40 dólares, e já estamos aqui a falar disso. Obviamente, de que em maio e junho não se tenha captado também dívida pública para fazer aqui a conformação entre a receita e despesa pública por via do endividamento, elaborar um orçamento suplementar, fazer e ter programas de apoio social públicos e privados, pois o que é que está aqui em causa? O que é a grande diferença entre um orçamento suplementar, um retificativo e um suplementar? Um suplementar é um novo orçamento de Estado, todo. O suplementar é algumas rúbricas, o suplementar é um novo orçamento. E porquê que eu falo aqui de maio e junho? Estamos a falar no mês 5 e no mês 6. Sim. Nos últimos 3 anos, o Kwanza tem-se desvalorizado a partir de maio. E estamos a falar entre já o final do primeiro semestre e a introdução do segundo semestre, que ainda dá tempo, seja um orçamento retificativo ou um suplementar, de, pelo menos o segundo semestre, ter medidas de gestão ao nível orçamental para acudir às necessidades sociais e económicas dos cidadãos e da economia. Portanto, não deixar passar o maio e junho para agosto e setembro. Porquê? Porque agosto e setembro já estamos a preparar o orçamento de 2026. E entre a discussão e a elaboração e a entrada na Assembleia Nacional em outubro do OGE 2026, nós ainda estamos a discutir o que é que vamos levar de tipo de vida até 2025. Ou seja, é como se fossem 2 orçamentos. E nós não temos muito tempo para discutir e aprovar na Assembleia Nacional todas estas ferramentas. Produtos da cesta básica, redução do IVA para 0%. Se esta situação continuar nos 60, 65 dólares, o Estado, a meu ver, deveria preferir arrecadar 5% de IVA sobre estes produtos e passar para 0% para estimular o consumo. Porque os produtos da cesta básica são aqueles que são elementares, básicos para a nossa alimentação, uma lógica nacional, porque nós não temos uma cesta básica regional, por exemplo, do norte de Angola, do centro de Angola, do sul de Angola, da parte litoral e da parte leste do país. O alargamento da lista de produtos vigiados e preços fixos. A gasolina e o gasóleo têm preços fixos, as questões do teste do Covid têm preço fixo, mas, por exemplo, e eu trago isto porquê? A primeira causa de morte no nosso país
é paludismo/malária. E há um medicamento que é as pessoas com menos capacidade financeira, até as mais abastadas, é-lhes dado como um medicamento que é receitado, que é o Quartem. Deveria o Quartem ter um preço fixo? Preço fixo, mais baixo, subsidiado, para que as pessoas não padeçam quase numa malária cerebral ou, de facto, vai ao óbito. E, nesse sentido, nós iríamos estancar aqui muito também esta questão da mortalidade e acharíamos o preço desse medicamento ou de outros que tivessem o mesmo efeito, porque aqui não há uma questão de uma convenção de fazermos publicidade ao Quartem. O alargamento da lista de produtos vigiados e preço fixo, que acabámos de dizer, o controle da massa monetária pelo BNA, ou seja, o BNA o ano passado aumentou o dinheiro em circulação, é preciso ter esse cuidado porque nós poderemos vivenciar mais um ano de inflação alta e já está previsto isso mesmo com um preço médio de $70 por barril. Se nós não conseguirmos importar bens, mercadorias, por via de nós termos menos divisas, aquilo que houver no mercado vai subir o valor. A farinha de trigo, há pouca farinha de trigo, o pão vai ficar mais caro. Porquê? Porque não conseguimos importar farinha de trigo, porque não temos as divisas, porque o preço do petróleo desce. E aqui, mesmo para findar o programa, que me está a dar muito prazer fazer, é dar este exemplo. Aquilo que o pão é um produto milenar de toda a humanidade. Provavelmente é aquilo que mais as pessoas comem no mundo. E se a farinha de trigo se ficar mais caro, o pão, que hoje compramos a 40, 50, 60 kwanzas, numa lógica média, poderá custar 80, 90 kwanzas, por via da escassez da farinha de trigo, e isto depois é para o resto também. E a constituição de um Conselho de Finanças Públicas, um órgão com pessoas independentes, reconhecidas no mercado, que possam fazer estudos, avaliações, recomendações e relatórios para a Assembleia Nacional, para o Governo, para o Conselho de Ministros, para a sociedade. Como é que estão as nossas contas públicas, a nossa dívida pública, como é que estão as questões das parcerias público-privadas, como é que estão as garantias soberanas, por exemplo, que esta semana soubemos que o Governo vai dar uma garantia soberana de 7 mil milhões de kwanzas para a produção de café. Olhar para tudo o que envolva o dinheiro público, o património público e entidades, portanto, renomadas da nossa sociedade, possam fazer este trabalho independente, neutro, para estas entidades e também para a sociedade, para percebermos quais são os compromissos presentes e futuros de Angola. É fundamental que continuemos a apostar na diversificação da economia. Completamente. E nós fazemos a nossa parte na Angop, com a Economia e Análise, para que as pessoas, com esta informação, possam também tomar decisões. Muito obrigada por ter vindo. É um prazer. E até ao próximo encontro. Até ao próximo encontro, se Deus quiser. E chegamos ao fim de mais uma edição do seu Economia e Análise. O Daniel trouxe-nos aqui o essencial deste impacto imediato da redução do petróleo, na verdade, e aquilo que tem a ver com o nosso dia-a-dia. Daniel, muito obrigado uma vez mais. Queremos contar consigo em próximas ocasiões. Assim certo, porque acima de tudo me dá um imenso prazer de estar aqui a falar para si, porque é a nossa razão da nossa existência aqui na Angop e na rubrica Economia e Análise. Está tudo dito. Fiquem bem e até já. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.